galerinha, hoje, né, terça-feira, nós iremos fazer a correção da página 149 a 150, o qual nós estudamos as palavras com as, is, os e os, tá certo? Então, a primeira questão, vocês irão circular as palavras do texto com as, is, os e os. Vamos lá. Você vai circular os primeiros livros feitos, né? Todas essas daí tem OS, né? Anos também, pequenas, lajotas. Agora pequenas tem AS, lajotas, AS. Coleções, S. Documentos, OS. Testamentos, OS. Contas, AS, né? Você vai circular a palavra toda. Cartas, eles, formatos diferentes, quadrados, redondos, ovais, retangulares, as, placas, numeradas, guardadas, prateleiras, esses, livros, os e sumérios, tá certo? Essas palavras todas que contém as, is, os e os que tem nesse texto, a história do livro, nós iremos circular. Na segunda questão, está pedindo, escreva algumas palavras do quadro da página anterior em ordem alfabética. Nós iremos começar uma palavra com AS, né? Aqui na segunda questão. Uma palavra, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Qual é a primeira palavra com AS que nós temos aí no texto? No quadrado. Asfalto, né? É com AS. Asfalto. Asfalto. Beleza? Agora nós iremos colocar o quê? Biscoito. Depois, castelo. Depois, 2. Ok? Depois, escola. Fósforo. Temos aí inglês, lista. Nós temos também mês, posta. E também rasgando e teste. Tira, mas eu tenho que começar com. Temos que começar pelo A. Depois vem um B, C, D. Igual a ordem alfabética que nós já conhecemos, certo? Encontre no quadro abaixo 5 palavras com as, is, os e os. Ok? Quais foram as palavras que vocês encontraram? Nós temos algumas palavras aí no quadro. Vamos lá? A tia agora vai mostrar para ver se você acertou. Na terceira, nós encontramos costume. Encontraram? Encontrou? Nós temos aí, no meio, né? Pistas. Outra palavra, vestido. Fusca. Também, né? E nós temos também a palavra pasto.
Essas são as palavras que tem no quadro. Ok? Agora nós iremos para a quarta. No primeiro aí, nós iremos formar que palavra? Rosto, né? Aí depois, rosna, rosquinha. Então, no primeiro aí, nós iremos colocar a palavra rosto, rosna e rosquinha. Ok? No segundo aí, a gente vai encontrar escola, esfregar. Todas começam com S, tá certo? E escova. Depois, desfazer. Depois, descobrir. E por último, despentear. Ok? Essas são as palavras. Nós temos também algumas palavras aí abaixo que começam paz. Aí nós coloca aí pasta, né? Quando você fizer essas aqui, você vai passar para a última, né? Pasta. Qual é a outra? Pastel, né? Depois, nós temos pasmar, né? Beleza? Agora, na quinta questão, nós iremos colocar o nome dos objetos. Primeiro objeto, ônibus. Depois, abaixo do ônibus, vestido, né? Em seguida, máscara. E por último, mosca. Ok? Essas são as palavras que nós encontramos. Na de produção de texto, vocês, como eu havia dito na aula passada, vocês irão me enviar as fotos para me corrigir a lenda de cada um escrever, tá certo? Daqui a pouco o tio vai voltar com a explicação da nova aula, que é o conteúdo seguinte, trabalhando o texto com palavras, palavrinhas e palavrões, tá certo? Agora, pessoal, vocês irão abrir no livro na página 152 e 153. O texto é palavras, palavrinhas e palavrões. Né? Quem escreveu ele foi Ana Maria Machado. Então, vocês vão fazer a leitura, certo? Eu vou fazer a leitura também. Só que uma coisa que eu vou pedir, na semana passada e na semana atrasada, a gente trabalhou a tabuada da multiplicação. Essa semana não terá vídeo chamada sobre a tabuada, mas eu quero pedir a vocês que me enviem um vídeo ou um áudio de leitura deste texto aqui, tá certo? Então, até o finalzinho da tarde de hoje, eu estou recebendo os vídeos e também os áudios, como vocês acharem bem melhor. Mas eu quero receber de todos, que vai valer como uma pontuação, tá certo? Então, vamos lá. Palavras, palavrinhas e palavrões. Era uma vez uma menina que gostava muito de palavras. Estava sempre querendo aprender palavras novas. Prestava atenção toda vez que ouvia uma diferente. Queria reparar o que é que usava a palavra, para poder repeti-la depois. Para ela, todas eram interessantes, as pequenas, as médias, as grandes, as palavrinhas, as palavras e os palavrões. Só que os outros não achavam essa atividade interessante. E às vezes, nem ela mesma a entendia, ou entendia os outros. Às vezes, ela ouvia alguém dizer palavras imensas e nem conseguiam repeti-las direito. Mas, outras vezes, havia umas palavras que ela ouvia e repetia sem dificuldade.
nem eram assim tão grandes. Algumas eram até bem pequenas. Havia também palavras que ela mesma inventava e nem sabia de onde elas surgiram. Por exemplo, no dia em que a mãe explicou para ela que estava barriguda, daquele jeito, porque ia ter um neném. A menina ficou logo imaginando o nome para o bebê, mas não sabia que ia ser menino ou menina, então inventou um nome que servia para qualquer um. Servia mesmo para qualquer coisa. Era Cusfósforos. Nome gostoso de dizer. Dava uma espécie de cosquinha dentro da boca. A menina achava muito divertido, mas a família não achava nada engraçado. E ela pensava em voz alta e ria sozinha e dava gargalhada. Já imaginaram? Quando Cusfósforo for brincar na pracinha, todo mundo vai perguntar o nome. Aí a babá vai dizer, Cusfósforos. E todo mundo vai cair na gargalhada. E na escola, quando chegar a hora da chamada e a professora chamar Cusfósforos, todo mundo vai morrer de rir. E fica olhando para ver em que responde presente. E na hora de ir para a festa namorar, já pensaram? O pai e a mãe ficaram muito preocupados com toda essa conversa de Cusfósforos para cá e Cusfósforos para lá. Acharam até que ela estava xingando o irmãozinho que ainda nem tinha nascido, mas a menina nem ligou. Falou em Cusfósforos vários dias até cansar. Quando cansou, parou e mudou de assunto. Estudo do vocabulário. Nós temos aí algumas palavras. Reparar, palavrões, interessante, imensos e gargalhado. Reparar significa prestar atenção. Palavrões, palavras compridas. Interessante, atraente e agradável. Imensas, muito grandes. Gargalhada, risada, ruidosa. Nós temos aí no estudo do vocabulário, na primeira questão vocês irão responder. Junte os números com as letras e descubra o significado da palavra. Então, nós temos A2, aí nós vamos lá. Gar, D1, Gar, B3, Lá, C1, Dá. Formamos a palavra ruidosa, né? Palavras compridas, aí nós iremos encontrar o que significa. Atraente e agradável, também. Prestar atenção, o que significa, né? Muito grandes, aí você vai colocar. Está lá no estudo do vocabulário todas essas palavras, mas eu prefiro que vocês obedeçam a ordem, né, dos números e descubra aí o vocabulário. Releia o trecho. Para ela, todas eram interessantes. As pequenas, as médias e as grandes. As palavrinhas, as palavras e os palavrões. Qual é o sentido da palavra palavrões? Qual é o significado de palavrões? Palavras feias, palavras pequenas ou palavras grandes? Aí você vai marcar. Na terceira, desenha a cena de acordo com o significado. Aí a babá vai dizer Cusfósforo e todo mundo vai cair na gargalhada. Aí você vai desenhar a babá junto com o neném e todo mundo rindo, né? Você pode desenhar do jeito que você imaginar, tá certo? Mas sendo de acordo com a frase. Às vezes, ela ouvia alguém dizer umas palavras imensas e nem conseguia repeti-las direito. Aí você já sabe, você vai imaginar a cena e você irá desenhar de acordo com o que você imaginou. Trabalhando o texto na página 156, nós iremos observar a primeira questão. De acordo com o texto aí, certo? Então, nós iremos assinalar a alternativa que indica corretamente qual é o assunto do texto. A história de uma menina que não falava, a história de uma menina que gostava muito de palavras ou a história de uma menina que comia muito. Você vai marcar qual é que se enquadra dentro do padrão da história. Segunda questão, preencha o quadro abaixo. Título do texto, personagem principal e o nome que a menina queria colocar no irmão. Você vai colocar aí, certo? Na terceira, marque as opções que dão qualidades ao personagem principal do texto. A menina, ela é o quê? É criativa, ela é uma preguiçosa, ela é uma fofoqueira, ela é inteligente, ela é engraçada ou brigona. Você vai marcar as qualidades dadas à personagem do texto.
Quarta questão. Por que os pais da menina estavam preocupados? Aí você vai colocar. Quinta questão. Escreva V para verdadeiro e F para falso. A menina não gostava de aprender novas palavras. Você vai colocar se é verdadeiro ou falso. Para ela, as palavras eram interessantes. Você vai marcar verdadeiro ou falso. Ela inventava algumas palavras. Aí você vai dizer. E a última aí é, a menina não gostava do irmãozinho. Aí você vai colocar se é verdadeiro ou falso. Tá certo? Então, pessoal, não esqueça de mandar os áudios para mim até o final da tarde de hoje, terça-feira. E aí eu estarei esperando vocês, tá certo? Lembrando também que as atividades eu só vou receber até 5 horas da tarde. Depois de 5 horas eu não vou receber mais, porque temos que estabelecer horários, né? Tem o dia todinho para vocês fazerem a atividade e a tia corrigir também. Então, até 5 horas a tia está recebendo a tarefa. Se não, não tem como corrigir, tá certo? Então, até a próxima aula e bons estudos. Bom dia, pessoal! Hoje nós iremos fazer também a correção de história. Então, nós estudamos sobre a cultura indígena, né? E agora as habitações indígenas. Nós estudamos como é que os índios, as suas moradias, né? Como é que são as moradias de cada índio. E que também cada aldeia possui uma moradia diferente, tá certo? Na primeira questão, vocês irão preencher as lacunas com as palavras do quadro. Nós temos habitações, uma, várias, amplos, coletivos, grandes, aldeias, ocas e espaçosas. Na letra A, vocês irão colocar: nas aldeias, os espaços são muito amplos. Letra B, os espaços nas aldeias são coletivos. As principais habitações dos indígenas brasileiros são as ocas. As ocas também são espaçosas e com grandes dimensões. E as ocas não abrigam pequena, mas uma família, então várias, né? Então você vai colocar na letra E uma e várias. Na segunda questão, vocês irão observar as imagens nas aldeias aí, né? E aí você vai escrever quais são as diferenças. Na primeira imagem, a gente vê uma aldeia comum, né? Que os índios eles estão trabalhando com a caça e a pesca e a plantação, né? Já na segunda imagem, nós temos dois índios, um tirando um selfie e o outro usando um notebook. E lá dentro da oca temos uma televisão de plasma, certo? Mas aí a resposta é pessoal. Você vai dizer com suas palavras quais são as diferenças que você vê. Se tem alguma diferença que você detectou. Na terceira questão, você vai observar as imagens das aldeias indígenas. A seguir, escreva a resposta às perguntas apresentadas. Nós temos aí, letra A. Quais os principais produtos, né, materiais utilizados para a construção das aldeias? De acordo com as imagens, nós temos madeira, cipós e folhas. Em geral, a estrutura é feita de madeira e amarrada em cipós, juntando as folhas secas. Letra B. O que geralmente é ao redor das aldeias? O que é todo ao redor? Florestas ou mapas. Letra C. Quais as diferenças entre as ocas? Está no tamanho e na forma. Letra D. O que é possível dizer a respeito da escolha e da organização dos locais das ocas? Nós temos aí formas de organização, né? Que é a resposta. Lado a lado, forma circular e forma elíptica, certo? Essas são as formas das ocas, certo? Então, essa foi a nossa correção de hoje. Assistam o vídeo, a tia não colocou no quadro para vocês irem olhando e corrigindo, tá certo? Pelo ditado que a tia fez. Até a próxima aula.